Jornal das 6, com Luís Soares. O Chega quer que o processo de eleição dos 4 juízes em falta no Tribunal Constitucional arranque o mais rapidamente possível. E acusa o PS de ter feito pressão política para a saída de José João Abrantes. Ele anunciou hoje a renúncia do cargo de presidente do Tribunal Constitucional. Em comunicado, diz que sai por razões pessoais e institucionais, com efeitos a partir da posse do substituto. André Ventura diz que a renúncia só acontece agora, a pedido dos socialistas, que não queriam ficar de fora dos lugares dos juízes ainda por preencher. E lamenta que os sociais-democratas tenham alinhado nesse plano. O Presidente Chega agora vê com os olhos de todo o país aquilo que aconteceu. Que é, o PS estava descontente porque não tinha nenhum lugar na eleição de 3 juízes para o Tribunal Constitucional. O PSD estava com medo de não dar nenhum desses lugares aos juízes do Tribunal Constitucional e de não satisfazer o Partido Socialista, e congeminaram os dois, eu sei perfeitamente o que estou a dizer, portanto estou a assumir as palavras, e congeminaram os dois uma forma de garantir que o PS ficava com uma satisfação de lugar. Isto envolveu nada mais, nada menos do que um alto cargo do Tribunal Constitucional. Feito o alerta, o Presidente do Chega diz que quer dar início imediatamente ao processo de eleição dos juízes em falta. Amanhã há conferência de líderes no Parlamento. O Chega vai, por isso, iniciar formalmente amanhã o processo de reeleição, de eleição de todos, mas mesmo todos, os juízes em vaga no Tribunal Constitucional. Não podemos ficar à espera de jogadas de bastidores entre eles, nem de manobras de bastidores entre partidos. O país está há tempo demais à espera que este processo e que este dossiê se resolva. André Ventura diz que requereu uma conferência de líderes extraordinária para amanhã para formalizar esse pedido, mas isso pode não ser aceito porque o Presidente da Assembleia da República não vai estar amanhã no país porque começa amanhã uma visita ao Luxemburgo. E o PS diz que a renúncia de José João Abrantes nada muda nos acordos feitos até aqui. O líder socialista José Luís Carneiro nem se quis alongar muito sobre o assunto, mas deixa essa mensagem clara. Não terá efeitos, quaisquer efeitos, naquilo que é um diálogo interparlamentar que tem vindo a ocorrer e que deve ocorrer em sede parlamentar. O secretário-geral do PS, que esteve de visita às escolas profissionais no distrito de Beja, José Luís Carneiro, aproveitou para insistir na reforma laboral. Diz que o governo escolheu o caminho errado, tendo optado por desproteger os trabalhadores, os mais jovens, as mulheres e os mais vulneráveis. O Ministro da Defesa questiona a constitucionalidade de 2 medidas aprovadas pelo PS e pelo Chega para este setor. Que medidas são essas, Luís? Um diploma do Chega, que pretende criar uma reserva voluntária de militares, e um do PS, que pretende reforçar as competências da Assembleia da República em matéria de defesa. Ora, Nuno Melo critica fortemente os dois partidos, acusa-os de terem feito um acordo e diz que se está a assistir a uma parlamentarização do governo no setor da defesa nacional. Há matérias que são de competência executiva e há matérias que são de competência parlamentar. Eu acho que o que aconteceu na Assembleia da República é da maior gravidade e não sei até se não está no limite da inconstitucionalidade. Não afirmo perentoriamente, é uma avaliação que terá que ser feita. Porquê? Porque nós tivemos, aquilo que estamos a assistir é uma parlamentarização do governo na área da defesa nacional. Declarações do Ministro da Defesa em Bruxelas acrescenta também que a Assembleia da República tomou estas decisões sem ter ouvido o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ou os chefes de cada um dos ramos. E apesar de divergências na relação com os Estados Unidos, o PS garante que não está em causa o posicionamento comum sobre o setor da defesa. O coordenador do PS na Comissão Parlamentar de Defesa, Luís Dias, lamenta que a AD prefira falar sozinha ao invés de chegar a um acordo com os socialistas sobre o setor da defesa. Em vésperas de um debate no Parlamento para o PSD apresentar o novo formato de serviço cívico-militar, os socialistas garantem total disponibilidade para uma solução conjunta sobre o futuro do setor. Não será pelo Partido Socialista que não haverá acordos na defesa. Aliás, o PS há um ano, está a fazer um ano, enviou, através do seu secretário-geral, José Luís Carneiro, uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro em que se disponibilizava e apresentava um conjunto de propostas estruturais para que pudesse haver um entendimento de médio e longo prazo dessa garantia de estabilidade, ainda por cima quando temos um governo que não é maioritário. A verdade é que essa carta não teve resposta. A verdade é que o PSD tem fugido, e permita-me usar esta expressão, de tudo o que são pontos entre os partidos do arco da governação. E, portanto, governar sozinho
tem riscos, ainda mais no setor da defesa. O deputado do PS, Luís Dias, em entrevista ao Sofá do Parlamento da Rádio Observador, o porta-voz do PS para a Defesa, afasta também a possibilidade de um partido desunido. Apesar de elogiar Pedro Nuno Santos, que apoiou no passado, Luís Dias garante que o PS está unido para colocar José Luís Carneiro como primeiro-ministro. Pedro Nuno é, de facto, um ativo muito valioso do Partido Socialista, tem uma voz muito forte dentro do partido e sempre que os nossos camaradas dentro do PS pronunciam de forma livre, mostramos também uma coisa que o PS tem que muitos partidos não têm, que é a pluralidade de visões. Neste momento não há qualquer questão. O José Luís Carneiro é secretário-geral do Partido Socialista, era líder da oposição em Portugal. Portanto, o José Luís Carneiro é o nosso líder e está a preparar-se para ser primeiro-ministro deste país. O deputado socialista Luís Dias, entrevistado no Sofá do Parlamento, acrescenta também que a reforma laboral foi uma iniciativa apresentada pelo Governo, mas que o país não pediu. E a Ministra do Trabalho diz que a aprovação do projeto do PS para reduzir os internamentos sociais nos hospitais apenas vai criar mais confusão e entropias no sistema, e aqui, Luís, é uma citação. É porque em causa está o programa Voltar a Casa, do Partido Socialista, aprovado contra a vontade dos partidos do Governo e com os votos a favor de toda a esquerda e a abstenção da Iniciativa Liberal. Maria do Rosário Palma Ramalho esteve a ser ouvida na Assembleia da República, na Comissão de Trabalho. Considera que o projeto do PS poderá entrar em conflito com as medidas já tomadas pelo Executivo. A alteração que nós fizemos à portaria 38A é uma alteração muito significativa, exige uma nova forma de colaboração interinstitucional entre vários serviços do Ministério. As entidades tiveram um tempo para concorrerem, se prepararem para este efeito e, de repente, se vier uma coisa nova e diferente, não se vai aplicar bem nem esta, nem a que vier. A Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho diz também que as estruturas residenciais para pessoas idosas, as ERPIs, não podem ser remédio para todos os problemas. Há situações de solidão, há situações de dependência, há muitas situações que fazem avolumar estes problemas, mas não devem ser todas tratadas como um remédio de tabela, que é vão todos para ERPIs. Isso não deve ser, que era um bocadinho o que nós tínhamos quando chegámos aqui. Nós temos hoje uma diversidade muito grande de situações e, portanto, nós temos que olhar para elas na sua diversidade e aplicar remédios diferentes a situações diferentes. A Ministra do Trabalho, que foi ouvida na Comissão Parlamentar de Trabalho esta tarde, uma audição marcada também por uma guerra de números sobre as camas indevidamente ocupadas por casos sociais. O PS fala em 2.800 camas, o Governo garante que são apenas 750 e acusa os socialistas de estarem 10 anos atrasados na resposta a este problema. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 12 de maio. Um trabalhador de uma obra na Charneca de Caparica, no concelho de Almada, morreu soterrado na sequência de um desabamento de terras. Informação adiantada à Lusa pelo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal. O alerta foi dado à hora de almoço. No local estão ainda 20 operacionais dos bombeiros de Cacilhas, também do INEM, GNR, apoiados por 9 viaturas. O óbito foi declarado no local. O corpo da vítima ainda está a ser retirado pelas equipas de emergência. Tudo aconteceu numa obra, num coletor de águas. Houve um rebentamento e uma conduta que acabou por provocar esse desmoronamento das terras. No Reino Unido demitiu-se mais um membro do governo de Keir Starmer, foi o responsável agora pela pasta da saúde, demissões que tem por objetivo pressionar a demissão do primeiro-ministro britânico. Numa reunião em Downing Street, Keir Starmer disse, no entanto, aos ministros que iria continuar a governar. O apoio dentro do Partido Trabalhista parece diminuir, não só com as demissões de membros do governo, mas também com o apelo de mais de 80 parlamentares que pediram publicamente a Starmer para que estabeleça um momento para deixar o cargo. No entanto, há também mais de 100 parlamentares que pedem exatamente o contrário, para que Keir Starmer permaneça como primeiro-ministro. O Real Madrid vai ter eleições antecipadas, uma decisão anunciada pelo presidente do clube espanhol numa conferência de imprensa. Florentino Pérez anunciou a decisão com o objetivo de mostrar que o clube é dos sócios e desafia quem queira a concorrer às eleições para presidente contra ele. O Real Madrid tem passado uma fase complicada, sem conquistar títulos há 2 anos, com jogadores à pancada no balneário do clube e com constantes trocas de treinador. Um dos temas esperados era a possível contratação de José Mourinho, mas o presidente do Real Madrid
recusa-se a falar sobre treinadores ou sobre jogadores, limitou-se a convocar então eleições antecipadas. E hoje é terça-feira, o dia de estar disponível mais um episódio do podcast Plus Observador, Os Fecheiros do caso Carlos Castro, e neste caso é mesmo o 6º e último episódio. É o final desta série em podcast que este final centra-se no julgamento de Renato Seabra, que foi acusado do homicídio de Carlos Castro em Nova Iorque. E a questão principal estava em determinar o que levou Renato Seabra a cometer este crime. Ninguém questiona um ponto. O crime foi cometido com violência extrema. Mas há uma divergência fundamental. O que provocou esse episódio de violência? A acusação acredita que a motivação de Renato Seabra foi a fúria contra Carlos Castro. Chama 22 testemunhas para tentar provar essa tese. Entre elas estão Wanda Pires, a amiga da vítima em Nova Iorque, a empregada de limpeza que foi a última pessoa a vê-lo com vida, o segurança que descobriu o corpo no quarto de hotel, os detetives que analisaram a cena do crime e interrogaram Renato Seabra e o taxista que o transportou até ao hospital. Já a defesa argumenta que a violência extrema é a prova de que Renato Seabra estava a sofrer um surto psicótico naquele momento. E só vai chamar 2 pessoas para o tentar provar. Um certo do último episódio de Os Ficheiros do caso Carlos Castro. Este e todos os outros já estão disponíveis no nosso site. Esta é uma série narrada pela atriz Joana Santos, com música original do pianista e do compositor Júlio Rezende. A investigação e os guiões são da jornalista do Observador, Tânia Pereirinha. O Luís Soares vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias. Já daqui a pouco temos E o Vencedor é, com Judite França, o Anselmo Crespo e o Alexandre Borges.